Bora lá, fiel, é hoje Palmeiras e Corinthians, bora aqui mostrar a escalação, o provável time que o Corinthians vai iniciar o derby de hoje. E será que você tá com o pé quente? Então deixa o palpite do placar do jogo aqui nos comentários. Se você acertar, nós vamos te mencionar aqui no próximo vídeo, combinado? Dorival que vai ter à sua disposição força máxima, contando, claro, com Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do Corinthians. O outro lado desse clássico decisivo, importante, o Corinthians que tem a vantagem nesse pega contra o Palmeiras, joga pelo empate. O Corinthians fechou nesta terça-feira a preparação para o jogo decisivo diante do Palmeiras, que vale vaga adiante na Copa do Brasil. Aliás, é o primeiro confronto eliminatório da história das equipes pela Copa do Brasil. O Corinthians sabe que esse jogo tem um peso para lá de relevante também por isso. Na preparação final, o técnico Dorival Júnior deu indicações de que deve repetir a equipe que venceu o Palmeiras no confronto de ida por 1 gol de diferença. O zagueiro Gustavo Henrique trabalhou ao lado de André Ramalho, não de Kaká, como poderia ser uma alternativa para o Corinthians. O susto maior ficou por conta do volante José Martínez, que acabou sentindo dores musculares, mas voltou normalmente ao trabalho e não deve ser desfalque contra o rival. O dia também foi marcado por uma discussão forte entre Memphis Depay e Félix Torres. Aparentemente, nada fora do comum, ainda que o diretor de futebol, Fabinho Soldado, tenha que ter entrado no gramado para intervir e que a discussão não avançasse para algo pior. O Corinthians tem esse tabu interessante e também a possibilidade de eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil, prejudicar o rival nos planos para a temporada, por isso sabe do peso que este jogo tem, inclusive para o que diz respeito ao trabalho do técnico Dorival Júnior. Now we know how important it is to stay in the cup. We have an advantage 1-0, but we know that we need to be focused, and of course the whole week, especially the last 2 days, we were really focused. We have a lot of meetings to see how we can approach the game, but it's a derby. We know what to do. We know how it's going to be there. E na véspera do duelo, o Corinthians anunciou a renovação do lateral esquerdo Matheus Bidu. Ele tinha contrato até o final do ano, agora tem vínculo até o final de 2027. O jogador chegou a ter certa desconfiança, mas ganhou a vaga de Hugo nessa disputa na lateral esquerda e tem conseguido aos poucos com o técnico Dorival Júnior mais prestígio junto ao Corinthians. Ele celebrou a renovação de contrato. É um momento muito especial para a minha pessoa, na minha carreira. Fico muito feliz em poder agregar durante esse tempo aí. Fico feliz pela extensão de contrato. Espero que seja mais um novo capítulo dessa grande história que eu posso fazer dentro do clube. Nesta quarta-feira, dia 6 de agosto, às 21h30, o Corinthians enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, no segundo e decisivo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão chega com vantagem de 1-0 depois da vitória construída na Neoquímica Arena na partida de ida. O triunfo por 1-0 na Arena Corintiana veio com gol de Memphis Depay, seu primeiro em clássicos pelo clube, garantindo uma liderança tranquila para o duelo de volta. Gago chega, Gago bateu bem, rapidinho pro Mateuzinho, abriu o cruzamento pra área, cabeçada, é gol! Que ele não resolve clássico. Memphis Depay! O Corinthians agora joga por um empate para avançar às quartas de final. O Palmeiras precisa vencer por 2 gols para eliminar o Timão diretamente ou por diferença mínima para levar a decisão aos pênaltis. A grande novidade do confronto é o reencontro do trio ofensivo formado por Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Este será o segundo jogo em 4 meses com os 3 juntos desde a final do Paulistão, e o aproveitamento do trio segue imbatível: 13 jogos, 9 vitórias e 4 empates, sem derrotas até aqui na temporada. Dorival Júnior retoma força máxima para esta partida. O técnico mantém a base ofensiva com o trio Gin e espera que o entrosamento visto no jogo de ida se consolide no Allianz. Vamos acompanhar a escalação do provável Corinthians para o clássico decisivo contra o Palmeiras. Um provável timão deve ter Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu.
Ranielli, André Carrilho, José Martínez e Rodrigo Garro. Memphis e Yuri Alberto. Eu acho que é um jogo fundamental, uma importância muito grande, é uma competição que representa muito a todos nós. É um clássico, é uma fase importante da Copa do Brasil. Todos sabemos que as duas equipes procurarão a classificação. O Corinthians tem bons caminhos para avançar e encarar as quartas de final com um favoritismo renovado. Para a Fiel, a missão é clara: apoiar o time e acreditar na força desses 3 jogadores que simbolizam o futebol mais eficiente do clube no ano. O duelo entre Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil expõe uma diferença de investimento gigantesca entre os rivais. Enquanto o clube alviverde gastou 575 milhões de reais em 9 contratações durante 2025, o time alvinegro desembolsou apenas 30 milhões de reais. Isso para adquirir 2 jogadores que estavam emprestados, Hugo Souza e Kaká. Esse ano o Corinthians priorizou a manutenção do elenco e por enquanto trouxe apenas um reforço, o lateral Angileri, que veio de graça após rescisão de contrato com o Getafe da Espanha. O técnico Dorival Júnior, que chegou em abril, tinha a expectativa de contar com 4 reforços durante a janela de transferência nesse meio do ano. Mas o treinador corre o risco de ficar sem nenhuma cara nova. O atual campeão paulista tem até o dia 11 de agosto para pagar 33 milhões de reais ao Santos Laguna do México, dívida referente à contratação do zagueiro equatoriano Félix Torres em 2024. Caso contrário, o time pode sofrer um transfer ban da FIFA, punição que impede os clubes de registrar novos jogadores. O cenário financeiro escancara o abismo econômico e administrativo entre os rivais. A questão é que esse lado financeiro não entra em campo, especialmente quando se trata de um derby, um clássico de extrema rivalidade. Só esse ano, nesse contexto de altos investimentos de um lado e crise financeira do outro, foram disputados 5 clássicos. Foram 2 empates, uma vitória do Palmeiras e 2 do Corinthians, que ainda comemora a conquista do título paulista em cima do maior rival. Mais uma prova que, acima da questão econômica e do momento de cada time, está o contexto emocional de uma rivalidade centenária, um dos maiores clássicos do país, que de quebra dá vaga à próxima fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, é certo que as finanças não entram em campo, mas certamente vão pesar em dobro para o time eliminado. Só quem sabe o que é um Palmeiras e Corinthians entende. O Corinthians vive uma temporada de altos e baixos, campeão do Campeonato Paulista, eliminações nas competições sul-americanas e essa confusão do Félix Torres aí com o Depay, esquece, coisa de jogo, não vai afetar em nada o desempenho dos dois na partida, faz parte e muita gente acha que isso é até legal, porque eleva a tensão, deixa os jogadores muito ligados para uma decisão que nós teremos aí amanhã entre Palmeiras e Corinthians, que é um jogo histórico. Um novo capítulo do Derby Paulista que já contabiliza 23 mata-matas. Hegemonia até aqui do Palmeiras, 13 triunfos contra 10 do Corinthians. O alvinegro só leva vantagem na contagem dos 18 duelos eliminatórios das 135 edições do Paulistão, 10-8. A 10ª e última vitória esse ano, Yuri Alberto determinou 1-0 na ida em pleno Allianz, gol do título, já que na volta o placar não saiu do 0-0 com pênalti defendido por Hugo. Nesse século, aliás, as equipes só se enfrentaram de maneira eliminatória em estaduais. 4 vezes na semi, com 2 vitórias para cada lado, algumas emblemáticas, como a de 2015 por conta da atuação de Fernando Praz nos penais, mas também em 2 finais. E aí empate. Em 2020, ano de pandemia, depois do 0-0 na casa corintiana, no Allianz Parque 1-1. Cobrando pênalti, Jô evitou a derrota corintiana no tempo normal. Na decisão da marca da Cal, no entanto, deu Verdão mesmo. 4-3 na batida de Patrick de Paula.
2 anos antes daquilo, outra final polêmica. Borja garantiu 1-0 ao Alviverde em Itaquera e Rodriguinho deu troco no Allianz Parque. O que marcou o confronto, no entanto, foi o pênalti de Ralf em Dudu, marcado por Marcelo Aparecido de Souza, porém mais tarde desmarcado numa época pré-VAR, sem permissão de interferência externa. Confusões à parte, na decisão nos penais, Corinthians campeão paulista de 2018. Um campeonato manchado. Um campeonato em que a gente sente vergonha. E o que eu digo ao torcedor palmeirense: esqueçam esse campeonato. O Palmeiras é muito maior do que um paulistinha. Pênalti, todo mundo viu que não foi. Se o quarto árbitro achou que tinha que voltar e avisar que não foi pênalti, faz parte do processo. Vai embora tranquilo, Marcelo? Eu tô tranquilo porque a decisão foi acertada. Eu não gostaria que isso acontecesse. Fora os paulistões, somente 5 outros mata-matas ao longo da história e uma freguesia completa, 5 vitórias palmeirenses. 2 delas no extinto Rio-São Paulo, incluindo o de 93, ano que marcou o início do período de maior rivalidade entre os clubes. A escalada começou com o chamado gol porco de Viola, a remontada verde dias depois com direito à goleada, fim do jejum de títulos e o caneco do estadual para cima da turma de Ronaldo Giovanelli e Neto. Já no ano seguinte, 94, entre os times, nada mais nada menos do que uma final de Brasileirão, e a chamada era Parmalat então se consolidou com o binacional consecutivo. Na primeira partida do Pacaembu, marcaram pelo Palmeiras, Rivaldo com a casaca já invertida por 2 vezes, além do animal Edmundo, 3-1. Por cobertura, na trave, no gol! Gol! Na volta, 1-1 com novas marcas de Marques e Rivaldo foi inútil ao Timão, comemoração do Verdão, octacampeão brasileiro na ocasião. Termina! Palmeiras, campeão brasileiro, curta muito, torcedor verde-branco, bicampeão brasileiro. Ainda que não necessariamente numa decisão de título, no final daqueles anos 90, corintianos e palmeirenses levaram a rivalidade a seu nível máximo. Foram 2 mata-matas de Libertadores e os enredos se repetiram de maneiras bem semelhantes. Vitórias alternadas nos confrontos de ida e volta e nos pênaltis, tanto nas quartas de 99 quanto na semi do ano 2000, o Palmeiras levou a melhor. Um recorte internacional dessa rivalidade gigante resumida pelo pênalti de Marcelinho Carioca contra Marcos, o último da série da segunda decisão na marca da Cal. Eu fui confiante, né? Fui bater confiante. Eles ganharam antes da hora, né? É, meu amigo. Me xingaram, me cornetaram aí. E o Corinthians cantou a vitória antes. Tem que segurar agora. Entre aquelas 2 Libertadores, a inesquecível final do Paulista de 99, festa corintiana, mas não antes das embaixadas de Edilson, a reação de Paulo Nunes e a briga generalizada no Morumbi. Que barbaridade! O Edilson foi fazer a embaixada, olha só o Roque Júnior. O goleiro Renato reserva pegou o Roque Júnior, então a briga aqui na boca do túnel do vestiário. É, aquilo, claro, o estopim da rivalidade centenária. Viu só, história não falta para esse jogo. Amanhã mais um capítulo vai ser escrito agora no estádio do Palmeiras. E uma coisa a gente pôde ver ao longo da história, estive presente em vários desses jogos que foram mostrados na matéria, tipo de partida que não tem favorito. Mais uma vez, principalmente nesse jogo é jogado. E o dito popular a cada nova partida entre Corinthians e Palmeiras reforça isso. Às vezes um time tá voando, tá num momento espetacular, é a redenção do outro. Quando ninguém acredita em um, é o outro que brilha. Por isso que é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Para ver o que não acontece no dia seguinte, a crise que não gera. Isso ao lado do Paulo Calçade também, do Gustavo Zupac, que fala: Calçade, tudo bem? Boa noite. Mas quando eles se encontram em campo, a gente não consegue ver essa diferença tão grande, né? A gente tem visto menos, um campeonato que permite que o Corinthians
se sobreponha em relação ao Palmeiras, ou é o estadual, né, que é um campeonato de tiro curto, ou é o campeonato de mata-mata. É o único tipo de campeonato que hoje permite ao Corinthians, de fato, competir com o Palmeiras, né? Quando a gente pensa em campeonato brasileiro, eles não têm competido pela mesma coisa, né? No campeonato onde o Corinthians foi bem, o último campeonato que o Corinthians foi bem, de fato, brasileiro, foi lá para 21, 22, onde o Palmeiras brigava pelo título, e o Corinthians por uma vaga alta de Libertadores, né? No mais, a Copa é o que permite que as diferenças sejam diminuídas nesse clássico, porque o mata-mata permite que o time que não é melhor ganhe do melhor. Ainda que se a gente pegar os 11 do Corinthians e os 11 do Palmeiras, a diferença não é tão grande quanto as administrações sugerem. Isso porque o Corinthians, para montar o time que tem, que é um bom time, não é ótimo, mas é um bom time, gastou mais do que devia. Mas quando a gente olha para as administrações, é claro que elas são administrações antagônicas dentro do espectro do futebol brasileiro, mas na atual temporada, dentro de todas as irresponsabilidades que o Corinthians comete, como, por exemplo, os atrasos para os jogadores, não pagar os clubes que o Corinthians deve nas contratações, este ano especificamente, as irresponsabilidades têm sido bem menores. O Corinthians, a gente está em agosto, o Corinthians só contratou o Angileri. O único jogador que o Corinthians contratou no ano foi o Angileri, que veio de graça. Talvez até por conta da saída do Augusto Melo. Que tinha prometido e o Stabile chegou e falou, calma. E até antes também, assim, acho que dentro do caos que o Corinthians vive, depois de ter gastado muito mais do que era para gastar na última temporada, para não cair, esse ano o Corinthians pelo menos colocou o pé no freio em relação a contratações. Não trouxe ninguém porque não pode trazer ninguém. E agora está tentando trazer algum tipo de jogador, empréstimo, custo zero, algo que consiga colocar em campo. Mas de fato é uma diferença abissal em relação à administração, que no campo se vê menos. Até já falei isso aqui em outros momentos, há pouco tempo antes desse clássico da Copa do Brasil. Tenho a impressão que para este elenco do Corinthians, os duelos contra o Palmeiras são os jogos mais importantes do ano, porque o Corinthians, infelizmente, para ele não disputa títulos, então os jogos contra o Palmeiras são as finais do Corinthians no ano. Para o elenco do Palmeiras, não, porque o Palmeiras é um elenco montado para ganhar títulos. Então os jogos contra o Corinthians são importantes, mas não são os jogos do ano. Talvez isso explique porque dentro de campo o elenco do Corinthians parece mostrar mais comprometimento com o tamanho do clássico do que o elenco do Palmeiras. Fala pessoal, se você chegou até aqui, peço por favor, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, eu trago reações, notícias do Corinthians todos os dias aqui nesse canal, a todos os momentos, faço isso, cubro o Corinthians aqui, compartilho com vocês, então curte aí o vídeo e se inscreva no canal, é hoje. Palmeiras e Corinthians é hoje que a gente atropela os porcos lá no chiqueiro e passa para as quartas de final como favorito a levantar mais um caneco no ano de 2025. Muito otimismo, Murilo? Sim, muito otimismo. O Corinthians que no 1-1, comparando ali com o time do nosso rival, é melhor, tá? E principalmente temos mais entrosamento porque o time já joga mais tempo junto, né? E esse tempo junto do time do Corinthians faz com que, né, o elenco mesmo crie uma casca, né? Hoje saiu aquela discussão no treino, não sei como vazou isso, cara, porque geralmente não vaza, é só entre os jogadores ali, e aí entre a comissão técnica, então eu não sei se foi proposital ou não, né, a entrada mais firme que o Félix Torres deu no Memphis Depay, isso aí eu não sei como vazou, mas acabou vazando e deu aquele tempero, aquele molho a mais pro clássico de hoje. Mostra, né, que os jogadores nem no treino, cara, estão dando mole, os caras estão jogando aí o jogo da vida, entenderam o que é sangue no olho, só dessa forma aí que o Corinthians vai conseguir sair lá do Allianz com a vitória hoje. Mas é isso aí, se você não deu o palpite, deixe seu palpite aqui nos comentários, por exemplo, 2-0 Corinthians, 2 gols do Yuri Alberto, comenta aí, tá bom? Se você acertar, a gente troca uma ideia e te menciona aqui no próximo vídeo, combinado? Então é isso, pessoal, é hoje, o bem vai vencer o mal, hein? Escreve o que eu tô te falando, vai ter pós-jogo, toda a cobertura aqui no decorrer do dia nesse canal Nação Corintiana. Curta o vídeo, se inscreva no canal, vamos fazer desse canal uma verdadeira nação, beleza? Então vamos lá, que Deus abençoe seu dia, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu!